Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Dia 24/3, segunda-feira, segundo vídeo. Bom, eu levo muito a sério os meus inscritos, os comentários respectivos deles, né? E respondo todos. Não tem comentário aqui que fique sem resposta. Quando é descabido, quando é agressivo, eu retiro, né? E mesmo eu achando descabido, respondo com educação. Comentário, qualquer que seja, com educação, a resposta é com educação. E aqui é um canal de debate. Pode contrariar o tempo inteiro. Inclusive é importante que haja um contraditório, né? Esse bate-papo é legal. Ninguém tem que concordar comigo, e eu também posso não concordar com a resposta, o comentário, mas é importante que ele venha, que ele aconteça, né? Parece que o canal foi criado, um canal de opinião. Bom, dito isso, um inscrito meu está no comentário, né, sobre o meu último vídeo, disse o seguinte: olha, ranking dos times mais valiosos da Sul-Americana, né? Aí ele postou lá: Corinthians, 592 milhões, Grêmio, 582 milhões, estou arredondando, né? Galo, 544 milhões e Vasco, 527 milhões, né? E aí ele perguntou assim, né? Cadê o elenco do Vasco? Já que o Vasco aí tem meio bilhão de jogadores contratados, né? Aí eu respondo: uma coisa é o valor apontado, o qual o Vasco adquiriu o jogador. E o Vasco andou adquirindo muito jogador superfaturado, mas muito mesmo. Quem não lembra do Cleiton, 50 milhões, né? E outros mais aí, o próprio João Vitor, o zagueiro, não existe isso, né? E aí uma coisa, o valor apontado pelo Vasco, pela contabilidade, com o valor da aquisição, vai constar lá esse alto valor, né? Uma quantia vultosa aí, meio bilhão do elenco. Mas para pegar esse elenco e fazer disso aí um time, isso é outra história, né? A diferenciação de time para elenco é muito simples. Times são os 11 que jogam, obviamente, mas quando esses 11 não performam, a gente fala que tem elenco, mas não tem time. E o Vasco vem há muito tempo tendo o elenco muitas vezes inflado, cheio de rebutalho, cheio de promessas, e não performa porque não tem jogadores para fazer um time, né? Não tem jogador para cumprir função, né? Aí vem para cá um jogador X, eu jogo de lateral direito e de volante e de zagueiro também. Não vai jogar de porra nenhuma, né? Tá aí o Souza dizendo que jogava de volante e de zagueiro, inclusive agora consta da relação do Vasco na parte de zagueiro e não mais de volante. Inclusive o Vasco disse aí que vai contratar mais um zagueiro na segunda janela, né? Tendo os horrorosos Lucas, João Vitor, Lemos, Capasso, está no Vasco ainda, e o próprio Souza estão lá, né? Constando como zagueiros do Vasco, tendo em vista que o Lincoln e o Luiz Gustavo desceram para a base, né? Bom, então é isso. Uma coisa é você contratar jogadores caros, aumenta a folha, mas não quer dizer que o time vai ser bom e nem que o elenco é bom, né? Por exemplo, vamos falar de folha de pagamento. Ano passado, o Vasco acabou em 10º lugar, com 50 pontos, com uma folha de 18 milhões. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aí nos alfarrábios, só pesquisar, né? E o Fortaleza, 4º lugar, com 10 milhões gastos, né? E com um técnico aí há bastante tempo à frente, né? O Vojvoda, há bastante tempo à frente do Fortaleza. Organização que o Vasco não tem tido há bastante tempo, né? Haja visto aí a troca, William Batista, Paiva, Carille, já estão querendo mandar o Carille embora, né? Desde quando contrataram o Carille já queriam que ele fosse embora. Então essa desorganização é o que vai parar por aí, é o que paira no ambiente vascaíno, né? Então o Vasco gasta aí fortuna para adquirir jogadores superfaturados, 777 comprou um monte deles, né? E frises, muito importante, Vasco tem de 7 a 8 jogadores titulares adquiridos pela 777, então tem mais isso. O
tal do planejamento do Pedrinho, do Edmundo, que disse que ia entrar no Vasco com planejamento, ia deixar lá uma cartilha, Pedrinho, Santana, cadê? Não tem. Estão jogando com 7 jogadores da época da 777. E os caras trazem aí Emerson Rodrigues, Maxime, Jean Davis, né? Agora trazem 2 atacantes que não são atacantes, são meias, né? Traz um maluco aí, um peladeiro, né? Um maluco no pedaço, o Lloyd, e foda-se, ninguém reclama, ninguém faz nada, e blá blá blá, né? Bom, para fechar o vídeo aqui, eu tenho que sempre falar de mentiras que pairam, né, sobre o Vasco. Lucas Pedrosa, né? Frisa, repete dia a dia que ainda tem conversa com o Grego, que o Grego tá aí, que o Grego não foi embora, que tem conversa e blá blá blá. Eu quero ver quando isso aí não tiver mais como ser defensável. O que os caras vão dizer quando não tiver mais como dizer isso aí, que o Grego está à frente do Vasco. Daqui a pouco vai fazer um ano que o Grego está para comprar o Vasco. Vai fazer um ano, daqui a pouco, essa história de Grego, de like, de monetização, de visualização. Os caras não querem Vasco, eles querem só visualização, né? E para fechar aqui, uma coisa interessantíssima sobre o Lucas Pedrosa. Eu fico pasmo com isso aí. Como dizia um professor meu, eu fico estarrecido, né? NDA é um documento que você assina com uma outra pessoa ou outras pessoas para ninguém divulgar isso que foi assinado aqui. Eu quero fazer um negócio com você, eu A quero fazer um negócio com B. Aí eu assino um documento para não dizer que o próprio documento não existe, ou para não dizer que esse documento existe. Ou seja, eu quero negociar com você a compra da sua empresa. Aí eu assino esse documento de confidencialidade, não só para não mostrar o que você está me entregando para eu estudar a tua empresa, quanto também esse documento que foi assinado. São 2 tipos de confidencialidade. Uma, eu não mostrar para ninguém que existe essa tratativa e o estudo dentro dela. Ou seja, esse documento, ele diz, olha, não fale que nós estamos tratando nada aqui. Isso aí é confidencial. E ainda mais documento que as partes trocam, né, para verificar se vai ter ou não negócio. E aí o Lucas Pedrosa disse que tem 8 NDAs assinados, 8 documentos desses. Como ele tem acesso à informação que 8 empresas, 8 compradores, 8 fundos, o que quer que seja, assinaram um contrato, assinaram esse documento com o Vasco? Olha que absurdo, a que ponto chegaram, e os caras, foda-se, né? Tem fonte, eu conversei com uma pessoa importante, é a profissão mais fácil do mundo. O cara mente, depois não tem que provar, depois não tem que se justificar sobre a mentira, fala que a fonte que errou. Quem não lembra do Fábio Azevedo, né? Quando disse que o Vasco ia ser comprado pelo fundo árabe. Ele sustentou que não errou não, que quem tinha errado foi a fonte. A fonte que errou, não errei não, né? E eu sempre repito aqui, lá, nos primórdios de direito penal, né, as defesas dos advogados eram assim, não foi o fulano que matou não, foi a mão dele, né? Querendo absolver o cara e tentando condenar a mão que deu o tiro. Isso é um absurdo, né? São esses caras aí que todo dia aparecem no Vasco com mentiras, especulações e porra nenhuma muda, né? Aqui eu tenho um trabalho, né, de afastar isso aí para os meus inscritos, deixar aí meio caminho andado para que eles assistam ao meu vídeo, para poder expurgar o que está errado aí, que está feito de especulação, de mentira. Se gostou dos meus comentários aqui, se inscreva no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar no YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.